Vamos falar de Vasco. O Vasco deve anunciar nas próximas horas, muito possivelmente, antes do Natal ainda, a renovação de contrato com o Mita. Vamos falar também o Paulo Solomão. O Paulo Solomão, ele já foi presidente da OAB Rio, era o primeiro vice-geral do Vasco. Vou explicar porque o termo no passado de será o presidente no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, indicado pelo presidente Lula. Tudo isso desperta, vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. Ainda a gente absorvendo essa derrota da Copa do Brasil para o Corinthians por 2-1. E aí, a expectativa agora de reforços para a próxima temporada que o Vasco vai disputar. Já em janeiro. O Campeonato Carioca começa no final de janeiro o Brasileirão, né? Já que vai ser o calendário todo puxado devido à Copa do Mundo, e o Brasileirão vai começar já em janeiro. Até gosto disso. Eu até preferia que estaduais ficassem só com os times pequenos. Também a gente não pode pensar numa morte do Campeonato Carioca, porque a FERJ permita que os times grandes contem com um time misto, né? Não com o time principal, né? Porque tanto os vascaínos, quanto os flamenguistas, quanto os tricolores, quanto os botafoguenses, mesmo não tendo um time principal, eles não vão deixar de acompanhar seus times no Carioca. Eu reconheço que é muito importante os regionais para os times pequenos. Muitos deles só têm os regionais, né, os estaduais, como atividade. Embora agora a criação da Série E vai melhorar isso, acho que deveria até surgir mais divisões, né, para todos terem atividade ao longo do ano. É muito justo, por exemplo, o Olaria só ter o Carioca, depois ter que fechar. Os jogadores serem contratados só para um regional. Então, eu acho que até a CBF tem condições financeiras, inclusive, para fazer até mais divisões para que os times chamados pequenos tenham atividade ao longo do ano. Mas enquanto isso não acontece, tem a primeira, a segunda, a terceira, agora a quarta divisão, deveria ter a quinta, a sexta divisão, para que justamente isso aconteça. Enquanto não acontecer, os estaduais são a única atividade dos times chamados pequenos. Muitos deles, né? Então, não tem como negar a importância do Carioca, mas a Federação de Futebol do Rio de Janeiro deveria ser mais jogo cintura. Já esse ano, por exemplo, os grandes só podem jogar com o chamado time misto, ou reserva, como preferir. Nas 3 primeiras rodadas, já na quarta terá que ter um time principal. E acumulando que no final de janeiro começou o Brasileirão devido à Copa do Mundo. Eu até preferia um nacional, um ano todo, como é na Europa, por exemplo. Lá não existe estaduais, inclusive quando o Red Bull austríaco esteve aqui no Brasil, eles fizeram amistoso com o Santos, fizeram amistoso com o próprio Red Bull, Bragantino. E não lembro quem era o jogador que falou: vocês têm campeonatos regionais, têm estaduais, vocês são loucos. É tanto campeonato, que jogador não é ser humano. É por isso que tem tanta lesão, o torcedor não quer saber, chama até o cara de joelho de vidro, perna de vidro, mas é tanta competição que é impossível não ter jogador se lesionando gravemente
O Lucas Piton, por exemplo, foi um, né, só vai voltar no ano que vem. Inclusive o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, por exemplo, um calendário tão extenso que ele se lesionou no aquecimento. O Paulo Henrique não foi o Paulo Henrique do auge desse ano, que levou ele à seleção brasileira na reta final. Não tem sentido o calendário. O nosso Nuno Moreira, que quase foi herói ontem, né? Fez um gol de empate. Ele é o cara agora que está tendo férias, porque ele saiu do final do Campeonato Português, veio para cá, já na batuta do calendário do futebol brasileiro. Até ele começou com o pé direito ou esquerdo, conforme o seu gosto, com os dois pés. Agora tem uma polêmica de um comercial de sandália. Aliás, eu tenho uma Havaiana, eu tenho até agradecer os colegas do Ministério da Saúde, que me deram um ano antes dessa polêmica, no aniversário do ano passado, a Havaiana do Vasco. E agora eu até me liguei nisso, né? Sou muito grato a eles que me deram a Havaiana do Vasco. Mas, seja como for, ele estreou bem fazendo gol de cara contra o Flamengo. Ele já fez gols dos principais adversários do Vasco, né? Fez nos 4 grandes, fez no Flamengo, no Carioca, fez no Botafogo na Copa do Brasil, né? Que foi nos pênaltis 1-1, ele fez o gol de cabeça, fez gol no Fluminense no Brasileiro. Fez gol no ontem, né, contra o Corinthians, quase foi o herói do título. Só faltou fazer gol de 6-0 contra o Santos, ele fazer um dele. Porque o resto fez gol no São Paulo. E faltou fazer no Palmeiras também, dos principais adversários do Vasco, né? Pelo menos dessa rivalidade Rio e São Paulo, ele fez. Então foi um ano bom no Vasco. Então agora que ele está tendo férias, faz um calendário que fica muito difícil alguém não se lesionar gravemente com um calendário tão maluco, tão extenso. Mas acaba sendo também importante os regionais pequenos. Bom, seja como for, vai ser um ano impulsado, né, em termos de competição, carioca, brasileiro, já em janeiro, fevereiro começa a Sul-Americana. Eu acho que vai disputar a Sul-Americana, espero que tenham aprendido com os erros da Sul-Americana desse ano, para não passar vergonha e tomar de 4 de uma equipe venezuelana. Não. Bom, enquanto os reforços não vêm, pelo menos já está tendo aí movimento por permanências, né? Nas próximas horas deve ser anunciado a renovação de contrato com o lateral Pumita Rodrigues, né? Que o Fernando Diniz gosta muito dele, e eu gosto também do jogador. É um jogador versátil, joga nas 2 laterais, inclusive quando o Piton se lesionou, ele foi improvisado na lateral esquerda. E vai ser tudo leva a crer que será um dos convocados lá para a seleção uruguaia na Copa do Mundo. E vai ser, então, mais um ativo que vai ser valorizado se for realmente convocado para a Copa do Mundo, e assinará com um contrato por mais 2 temporadas, com, claro, o salário ajustado. E houve uma identificação do Pumita com o Vasco e a diretoria com o jogador, tanto que a staff do jogador sequer procurou
outro clube, e havia já um acordo verbal entre as duas partes. Faltam pequenos detalhes jurídicos para colocar certinho no contrato e as duas partes assinarem e ser anunciado a renovação com o Pumita. E bom, mas ainda assim, eu falei, inclusive quando a gente estava esperando o Fernando Diniz lá na coletiva, que eu sou a favor da renovação de contrato com o Pumita. Teve gente na hora da raiva, porque ele realmente vacilou no segundo gol do Corinthians, que queria que não fosse renovado, mas eu acho que um jogador assim, caro para mim, é um bagre que vai vacilar em todo jogo. Bom, foi o Pumita, poderia ter sido o PH, inclusive poderia ter sido o vilão de mãe de eliminação contra o Fluminense, que foi gol contra. E o cara é de seleção. Né? Se o contrato do PH estivesse acabando, eu era a favor da renovação do PH, mas eu sou a favor também do Vasco ir atrás de lateral esquerdo de ofício. E que deixa o Pumita brigando com a posição com o PH, venham dois laterais esquerdos, já que o Fernando Diniz não confia nos laterais esquerdos que ele teve disponível no elenco, né? O Vitor Luiz, ele tem confiança no Vitor Luiz para bater pênalti, tanto que ele converteu pênalti contra o Fluminense, né? Deslocando o Fábio e tudo. A única coisa que eu, pelo jeito, o Fernando Diniz confiava no Vitor Luiz. O Vitor Luiz já até fez conta contra o Atlético Mineiro. E não confia no Leandrinho. Então, os dois laterais esquerdos que terminou a temporada no Vasco devem sair. E eu acho que o Vasco deve procurar outros dois laterais esquerdos para a posição, que eles briguem entre si para ganhar a confiança do Fernando Diniz. E deixa o Pumita pegar na lateral direita, até bom assim, que o treinador tem aquela gostosa dor de cabeça, né? E altos debates calorosos entre a torcida, que deve ser titular ou não. Como tinha, por exemplo, em 2000, né? Que hoje o goleiro do Fluminense, o Fábio, era do Vasco, e tinha o Elton. A torcida brigava que, entre aspas, quem deveria ser o titular do gol do Vascaíno. Pode acontecer no ano que vem ter esse debate, quem deveria ser titular lateral direito entre o Pumita e o PH, e lateral esquerdo fulano contra o Ciclano. Eu acho que, ainda mais um campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, a partir de março, se não me engano, começa também a Copa do Brasil. É um calendário tão longo, tão extenso. Quanto mais opções, melhor. Bom, e o Paulo Salomão, os poucos opositores que o Pedrinho tem dentro do Conselho do Vasco, inclusive foi o que um disse para o Manja, né, na podcast que ele teve com o Manja, que o Pedrinho seria, entre aspas, colocando a faladora que uma rainha na Inglaterra só assinava, mas quem mandava era o Paulo Salomão, o Felipe Carregal e o Alain Bresciano. Bom, desculpe, e seja como for, essa tese de muitos opositores do Pedrinho, inclusive do que vai, pelo menos da parte do Paulo Salomão, vai cair por terra, porque o Paulo Salomão renunciou a um cargo de primeiro vice-geral do Vasco, isto porque ele vai assumir a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele já foi presidente da OAB do Rio de Janeiro. Inclusive, refez sua sucessora, que inclusive foi a primeira que o Vasco indicou na arbitragem, na briga societária com a
ECAP, LEA-677, que inclusive os nossos americanos apontaram isso, né, que eles, enfim, e o cara dentro do trânsito jurídico é um cara bem influente, né? Eu só encontrei o Paulo Solomão, pelo jeito ele trabalha perto do Ministério da Saúde, já vi ele falando no celular, não sei se foi para... Eu acho que ele não me viu, que eu estava vindo numa cruzada, ele estava vindo por hoje, eu acho que ele nem me viu. Mas ele estava falando no celular, ou ele estava falando com alguém mesmo, ou ele estava também que o torcedor enchia o saco dele. Mas seja como for, mais um cargo, né, dentro dos poderes do mundo jurídico que o Paulo Solomão vai ter a missão de trabalhar. Desejo um bom trabalho no Paulo Solomão, no TRE, no Rio de Janeiro. E não sei como o Pedrinho vai tocar o barco no carro do Paulo Solomão com a saída dele. Bom, mas seja como for, também boa sorte à diretoria com essa ausência, que era um braço direito do Pedrinho, né? O Pedrinho ouvia muito o Paulo Solomão antes de tomar uma decisão, antes de refletir, tomar uma decisão. Mas em termos de influência, eu acho que às vezes o Pedrinho deve ligar para ele, perguntar uma opinião que ele deve ter, é normal isso. Mas boa sorte tanto à diretoria do Vasco, seja com essa perda, e ao Paulo Solomão, né, pela missão que vai ter em um ano eleitoral. Não é um ano eleitoral só no Vasco, é um ano eleitoral no Brasil. Vai ter eleição para presidente, governos estaduais e tentando renovar o Congresso Nacional e o Senado. Então vai ser um ano de trabalho brutalmente pesado. Paulo Solomão na frente do terreno do Rio de Janeiro. Então boa sorte ao Paulo Solomão. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite. Seja lá notícias do mercado da bola ou bate-papo sobre o Vasco da Gama. Até mais.